Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Iniciando agora o final de semana, sábado, dia 20, né, já de julho de 2024, e nós vamos seguir aqui com a nossa leitura. Ontem iniciamos, né, o livro do profeta Oséias, e a gente foi até o capítulo 7, hoje nós vamos do 8, então, até o final, no capítulo 14, tá bom? Então vamos começar aqui. Oséias, capítulo 8 em diante. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas que Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se vendido as nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá suas fortalezas. Então, ele fala sobre esse esquecimento, sobre essa rejeição que Israel e Judá tiveram do Senhor, né? Eles dizem que reconhecem a Deus, mas as suas atitudes dizem outra coisa. Capítulo 9. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo, o vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia de suas festas fixas, nos dias de festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata as urtigas vão herdar. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram de Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram.
A glória de Efraim lhe fugirá como o pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantado num lugar agradável, como Tiro, mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Toda sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca. Eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos. Eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhes deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. O castigo, né, que está vindo sobre Israel e depois posteriormente sobre Judá tem a ver com os seus próprios pecados, tem a ver com a escolha que eles fizeram em não obedecer a palavra de Deus, em não dar ouvido àquilo que Deus estava falando já há muito tempo. Nós temos só de período de monarquia em Israel, quase 500 anos aqui se passaram entre todos esses reis. Posso dizer que até um pouco mais do que isso, né, se eu não estiver errada. Então, assim, são muitos anos em que Deus vem falando através de cada um dos seus profetas, através de cada um que está alertando Israel e Judá sobre os seus pecados. A própria palavra estava ali à disposição deles, para que eles lessem a lei de Moisés, para que eles olhassem para a Torá, para que eles vissem o que Deus havia escrito e então se arrependessem. Mas eles decidiram viver a vida deles como eles queriam. E isso retrata muito a nossa realidade, né? Isso retrata a nossa vida. Nós temos que prestar atenção nesses erros cometidos por Israel, porque nós somos hoje o povo que Deus escolheu como seu povo, assim como escolheu Israel. Nós hoje somos unidos a Israel como esse povo do Senhor. E se eles, sendo o povo escolhido, o Senhor então os trata dessa maneira, sendo essa noiva que ele havia escolhido para se casar, e mesmo assim ele os trata dessa forma, que dirá nós que fomos enxertados nessa videira, né? Que fomos então dado a oportunidade de sermos co-participantes nisso, né? Então a gente precisa olhar para essas profecias e verificar se a nossa vida também tem estado de acordo com a palavra de Deus, porque o mesmo juízo, o mesmo castigo que veio sobre Israel vai cair nos últimos dias sobre todas as nações, não somente sobre essas nações que nós estamos falando aqui no Velho Testamento, mas sobre todas as nações da terra. Capítulo 10. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivessem um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro, de Bet-Avém. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria, como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação e Israel será envergonhado, por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão seus altares. Então eles dirão aos montes: cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores?
Quando eu quiser, eu os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar, por isso colocarei o seu jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. O capítulo 10 está falando sobre esse juízo, né, que está sendo apregoado por Oséias. Está se falando sobre ele. Deus está dizendo o que ele vai fazer com essa região por causa dos seus muitos altares, por causa da sua muita idolatria, por causa do seu pecado em se afastar do Senhor e dar lugar à força do seu braço, né? Achar que eles eram os seus próprios deuses, ou os seus deuses feitos de madeira eram os que traziam a bênção sobre eles, né? Então a gente vê nitidamente que Israel e depois Judá vão sofrer as consequências justamente por causa desses pecados. Eles passaram a confiar no Deus que eles fizeram para eles. E nós não estamos falando aqui, gente, somente de deuses feitos de madeira, de gesso, de ouro, de prata. Não, quando Deus fala isso, ele está falando quando o homem acha que por sua própria força, por sua própria capacidade, ele consegue governar a terra. Ele faz da terra o que ele bem quer, ele faz da vida dele o que ele bem quer. Nós muitas vezes somos os nossos próprios ídolos. Nós achamos que nós é que conseguimos as coisas. Quando nós esquecemos de dar honra a quem realmente tem honra, nós já nos fizemos ídolos no lugar desse Deus, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a palavra não está falando só sobre ídolos feitos realmente de pedra, de pau, de ouro, de prata. Não, ele está falando sobre a humanidade caída mesmo. Capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei-o do seu pescoço jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará porque eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adma? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como as aves, da Síria como as pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel.
O Senhor é quem está falando. Todo o capítulo 11 é a voz do Senhor falando. Não é Oséias. O próprio Deus está falando. Está falando sobre desde o momento em que ele salva o seu povo da terra do Egito. E como ele conduz esse povo como um menino, como uma criança que precisava ser cuidado, precisava estar no colo, precisava de alimento na boca, precisava de sustento do seu próprio pai. Mas quando ele se tornou grande, ele se torna independente e ele diz: eu vou andar com as minhas próprias pernas. E o Senhor então diz que ele vai fazer deles, né, esse juízo, mas ele diz: eu não vou vir de forma impetuosa, ou eu não vou vir com toda a minha ira, porque se Deus viesse com toda a sua ira, ele destruiria a humanidade novamente, como ele fez nos dias de Noé. Assim como ele fez nos dias de Noé, ele faria novamente, não restaria mais ninguém. Mas ele diz: eu vou fazer isso com vocês, o juízo vai vir sobre vocês, a Síria vai vir sobre vocês, mas não vão destruí-los totalmente. Eu não vou destruir Efraim totalmente, eu não vou destruir Israel totalmente. Vai haver os remanescentes, que quando eu chamá-los, eles virão do ocidente, eles virão dos 4 cantos da terra, e eu os ajuntarei novamente. São profecias que o Senhor está fazendo para aquele tempo, porque Deus traria novamente o seu povo para Israel, como a gente vê até os dias de hoje, mas fala do tempo do fim, fala de quando realmente o Senhor vai convocar todo o Israel dos 4 cantos da terra para estar plantado naquela terra. Eles vão tomar posse daquela terra novamente, a terra será toda restaurada, né? Então nós temos muitas profecias, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, falando a respeito dessa restauração de Israel e do povo. Capítulo 12, vamos seguir aqui. Capítulo 12. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Como o homem lutou com Deus, ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve encontro com Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir. Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado, em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras num campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente o provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou, e lhes devolverá o seu desprezo. Capítulo 12, ele fala, né, sobre esse engano, sobre essa maneira, né, de Israel agir contra o Senhor, contra aquele que os resgatou, que os trouxe, né? Ele conta a história de Jacó desde o início, como o Senhor foi bondoso, misericordioso, como o Senhor alcançou as promessas, né, feitas a Abraão de maneira tão poderosa, ali com Jacó, quando Jacó foi realmente chamado para dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor tinha prometido ao seu pai Isaque, ao seu avô Abraão, e como o Senhor estava cuidando deles todo o tempo, mas eles se desviaram, né? Eles realmente saíram da presença do Senhor. Capítulo 13.
Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais, com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora? Onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes. Dei a você um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça. Entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Capítulo 13 fala dessa ira, do Senhor que vem sobre eles, porque o texto fala que quando o Senhor os alimentava, eles ficavam satisfeitos. Como é bom, quando Deus cuida de nós. Mas quando eles viam que a barriga deles estava cheia, então eles o abandonavam, esqueciam de Deus. Isso fala de momentos de crise, nós clamamos. Momentos de realizações, momentos de alegria, momentos em que a gente acha que não precisa de Deus, nós nos esquecemos dele e vivemos a nossa vida ao bel prazer, da maneira que nós queremos. Então o Senhor vai falando sobre esse misto, da ira, do julgamento que virá sobre eles, mas da restauração futura que ele fará, porque ele vai restaurar. Ele cita o mesmo texto. Aliás, Oséias profetiza algo que Paulo depois relembra para nós no Novo Testamento. Ele fala: eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Será que você lembra do texto de Paulo que ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão, Ele vai citar esse texto lá no Novo Testamento. Ele está tirando aqui do texto de Oséias essa mesma profecia que o próprio Deus faz para o seu povo Israel, porque ele vai vencer a morte. Aliás, Cristo venceu a morte. Nós já sabemos disso e Paulo então vê que isso aqui se cumpre no próprio Cristo vencendo todo principado e potestade, vencendo a morte, através da ressurreição. Capítulo 14, para nós finalizarmos a nossa leitura de hoje. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não pode salvar, não montaremos cavalos de guerra,
Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu quem lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Capítulo 14 fala da bênção e do arrependimento, né? De como o Senhor, ele vai então restaurar o seu povo, como ele vai curar as suas feridas, como ele vai transformar a infidelidade em fidelidade, como ele vai fazer com que eles amem o Senhor através de todo esse juízo que virá sobre eles. O povo do Senhor vai buscá-lo, aqueles que realmente forem sábios, aqueles que realmente forem buscar discernimento e entendimento, esses vão voltar para o Senhor. Gente, como a palavra de Deus é linda, na maneira como Deus fala, né, com o seu povo, como Deus trata com o seu povo, quando ele traz, mesmo que uma palavra de juízo, mesmo que com ira, no sentido de estar muito irado, né, por causa do pecado, Deus ama o seu povo. Deus abomina mesmo as nossas atitudes e o nosso pecado, mas os seus filhos ele os ama e ele deseja então nos trazer para debaixo das suas asas, nos redimir, nos restaurar, né? Nos restabelecer a condição de filhos. Como isso é bom. Amém, queridos? Então terminamos aqui o livro de Oséias, o profeta Oséias. É um livro pequeno até, né? De 14 capítulos. E ontem nós começamos, hoje terminamos. Amanhã a gente vai novamente para o livro de Isaías. E segunda-feira, então, a gente começa a semana 31 dentro do livro de Isaías durante praticamente a semana toda. O livro de Isaías é bem grande, né? Então a gente fica bastante tempo dentro desse livro, justamente por causa da quantidade de capítulos, de profecias que Isaías está trazendo. Então, que você possa meditar nesse sábado, nesses textos de Oséias, se você puder pegar o texto todo, né? Do capítulo 1 ao 14, e passar um tempo maior aí, meditando, com certeza o Espírito Santo vai ministrar o teu coração, te ensinar muitas coisas dentro desse texto, eu tenho certeza. Amém? Deus abençoe, ótimo sábado aí para todos nós, né? E amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.